Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Aqui você já sabe, é curso online gratuito da obra kardeciana. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Faça sua inscrição no canal do YouTube, ative o sininho para que quando nós carregarmos um novo vídeo, você já fique sabendo. Estamos seguindo as perguntas que Allan Kardec realizou perante os instrutores da humanidade, através da mediunidade de inúmeros médiuns do mundo inteiro, para fazer lembrar a essência do Evangelho de Jesus. Também estamos no Facebook, na página do blog pessoal Moisés Santos, e você pode acessar, tanto no YouTube quanto no Facebook, todos os vídeos desde o início. Você também pode acessar um vídeo de um assunto do Livro dos Espíritos do seu interesse. O ideal é seguir a sequência. E você que está começando, seria interessante que desde o início você abordasse os vídeos, tanto do vídeo piloto, quanto os da introdução do Livro dos Espíritos, que é muito importante a introdução. Nós entendemos o porquê dessa obra e o seu objetivo na introdução do Livro dos Espíritos. São os 20 primeiros vídeos. Então estão todos lá à sua disposição para você comungar conosco, fazer perguntas, estabelecer conexão através das mensagens ou perguntas. Fiquem à vontade. Nós já estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos. Ainda estamos na Lei de Adoração. É o capítulo 2, já dessa terceira parte. E estamos tratando dos seus subitens. Hoje vamos abordar politeísmo e sacrifícios. Acompanhe comigo. Então, a questão 667, politeísmo. Kardec pergunta, por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? Poli quer dizer muitas. Teísmo quer dizer acreditar num Deus, não obrigatoriamente o Criador, mas diversos deuses, com letra minúscula. Então os Espíritos respondem, a concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Então tudo tem um princípio. O homem começa acreditando em diversas divindades para depois desenvolver a sua percepção, a sua fé e conceber o Deus único. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma em um aspecto. E desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Então, essa crença nos deuses, com letra minúscula, que são espíritos, é o fruto da ignorância de nós não desenvolvermos a percepção de um Deus que não possui relação com a forma humana ou material. E aí essa crença surge e faz parte do momento da nossa ignorância. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observam. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos, que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governar o mundo, sem uma direção superior, e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Então, a concepção do Deus único trazida por Moisés é um desenvolvimento na fé humana. É uma concepção dilatada de uma coerência mais adaptada à realidade do que atribuir poderes sobrenaturais a diversas divindades. 668. Tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença da pluralidade dos deuses? Sim, porque essa ideia
de inúmeros deuses com letra minúscula, que os espíritos já disseram que são entidades, com a mediunidade, com diversas comunicações, isso não ajudou ao ser humano encarnado a admitir o politeísmo? É o que Kardec está perguntando. E os espíritos respondem, sem dúvida, porquanto chamando Deus a tudo que era sobrenatural, melhor, sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto, que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, fazia dele um deus, e por sua morte lhe rendia um culto. Então, repare que esse Deus que está escrito aqui é com letra minúscula. Não é o Pai Celestial, não é o Criador. Não é o Deus que Jesus veio apresentar. Mas as atribuições e invenções humanas de cultos e religiosos e adoração a esses seres espirituais. E Allan Kardec vem dar sua contribuição. A palavra Deus tinha, entre os antigos, acepção muito ampla. Não implicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica, que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos, a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos. Pura questão de palavras, com a única diferença de que na ignorância que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses. Então, por trás dessa ideia tinha o lucro, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, então esses deuses são culto ao paganismo, a ideia da isenção do Deus com moral apresentada por Jesus. Reconheceremos sem esforço todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita, que nós já estudamos na questão 100. O estado físico em que se encontram nos mundos superiores todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da Terra. Então, esses espíritos foram atribuídos a eles divindades, mas, na verdade, eles ajudaram na inspiração, no crescimento da agricultura, nas ideias das profissões, na vestimenta, na proteção da formação, hoje da engenharia, nos processos de construções. Então, tudo isso teve um papel importante no envolvimento, só que o homem atribuiu a esses espíritos divindades. Criaram templos e cultos e valorizaram tanto a situação que da ignorância tiraram proveito para desenvolver lucro. Vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado, conforme os povos, sob diversos nomes, e suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e, muitas vezes, exploradas sob o vestígio do mistério. Enquanto, para a religião, essas manifestações eram fenômenos miraculosos. Para os incrédulos, sempre foram embustes. Hoje, mercê de um estudo mais sério, feito à luz meridiana, o espiritismo, escoimado das ideias supersticiosas, ou seja, eliminou essas ideias, que o ensombraram durante séculos, nos revela os maiores e mais sublimes princípios da natureza. Então, a manifestação da mediunidade com Jesus mostra o indivíduo, o próprio habitante do mundo espiritual, trazendo o entendimento do que nós temos hoje por revelação, que é o Espiritismo. A lembrança da essência do próprio Jesus em nossas vidas. E o último item desse capítulo, da lei de adoração, são os sacrifícios. Questão 669.
remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Então, como é que pode existir cultos, sacrifícios de animais, morte de crianças, de mulheres, para agradar a Deus? Como que isso aconteceu? Como se explica? E os Espíritos respondem: primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Então, predominância da matéria sobre o espírito. E aí está falando do elemento matéria e o elemento espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens, crianças e mulheres. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houver de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiseres testemunhar a esse alguém. Assim, tinham que ser com relação a Deus, entre homens ignorantes. Então, a crença de que para agradar a Deus é a importância do ser, o valor que ele tinha para, então, surgir esse agrado. A ignorância de que a matéria, quando estabelece preponderância sobre o espírito, leva os homens a acreditar dessa forma. Subpergunta A. De modo que o sacrifício de animais precederam os sacrifícios humanos? Sobre isso, não pode haver a menor dúvida. Então, eles iniciaram com os animais até chegar no sacrifício humano. Subpergunta B. Então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos. Não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Então Deus colocou à prova Abraão, na verdade os espíritos, e colocaram ele à prova, fazendo com que ele oferecesse seu próprio filho para entregar-se a sacrifício. E na hora H, eles o isentaram. Então, isso vem de longas eras e inicia-se com a ideia de agradar a Deus pelos animais, para depois chegar nos seres humanos. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. 670. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato e não a este. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios, com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos tinham então a envolvê-los, o véu material. Mas, por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fim. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Então, isso ocorre com todos nós. Enquanto estamos vinculados às paixões, nós associamos ideias da divindade muito próximas aos recursos materiais, por pura ignorância, é a fieira da ignorância. 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em
visto agradar a Deus, a exterminarem o mais possível o que não partiam de suas crenças, poderá equiparar-se, quanto à origem, ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Então, Kardec está fazendo uma pergunta dessa proposta que existe de algumas religiões humanas de declararem guerra santa. Na verdade, não existe guerra santa, porque guerra nunca foi santa. Então, não tem essa propriedade, essa característica. E a Kardec compara constranger as pessoas a pensar como querem que pense. É semelhante a essa ideia de sacrificar animais e homens? Os espíritos respondem: são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que mande e ame cada um de seu irmão, como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Por que então há de um fazer guerra a outro, sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau do progresso da dos povos cultos? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não ouviram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz quando lhes ides levá-la da espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador. Aqui os que referem-se a Jesus. Mediante a persuasão e com brandura, nunca ferro e fogo. E em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos em certos mortais, como quererias que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais. Então, os Espíritos estão nos convidando a divulgar e a vivenciar esses princípios para ajudar essas pessoas que vivem nesse estado de ignorância e declaram guerra contra seus irmãos para impor suas ideias. 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito que o sacrifício dos animais? Já vos respondi declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Então Kardec faz a mesma pergunta de forma diferente e os Espíritos confirmam o que já disseram. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez do sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Então, substituir oferendas por prece é uma conexão mais forte com Deus do que oferecer-lhe recursos materiais. 673. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta necessário? E neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava os que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede da terra? Ou seja, ao invés de oferecer recursos materiais de alimentos a Deus, ofereçamos àqueles que têm necessidade. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigir a vossas preces. Repare que os Espíritos não condenam nenhuma religião. Muito dinheiro, porém, se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que é. Mas também eles não deixam de oferecer as ideias superiores. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizer em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Então está bem claro que a nossa conexão com o Pai Celestial, ela é moral, ela é do espírito, é da alma, é da oração sincera, dos valores que nós estabelecemos no concurso da convicção e da fé. E que esses recursos de sacrifícios, de atribuir
a espíritos, valores divinos, atribuir até a recursos materiais, concursos de energias, tentar desvendar mistérios e consagrar proteção a partir dos astros ou de qualquer fonte material, está longe da verdadeira conexão com o amor de Deus em nossas vidas. Então vamos adorar a Deus em prece, em exercício do bem, buscando sempre minorar o sofrimento daqueles que estão mais próximos de nós, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.